Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, caras e caros deputados, Senhor Presidente. Se estivéssemos num julgamento, eu diria que a Senhora Ministra desta vez tinha mudado de estratégia e optou por confessar os factos da acusação. E, portanto, acho que lhe fica bem essa humildade. Confesso que não estava habituado, mas que devo dizer que, basicamente, o que está a acontecer é a prova de que o PSD tinha razão. E tinha razão quando, durante todo o ano de 2022, disse, alto e bom som, por diversas vezes, que os apoios que estavam a chegar aos agricultores para mitigar os efeitos da crise, não só da crise inflacionista, dos fatores de produção, mas também da seca, eram escassos, eram reduzidos, eram insuficientes e estavam a chegar tarde. E veja-se porquê. Porque a Senhora Ministra, e muito bem, disse que os apoios extraordinários do ano passado atingiram cerca de 105 milhões de euros, sendo que apenas metade foram disponibilizados pelo Estado português, pelo Governo português, 52,5 milhões. E agora vamos ter um reforço de 180 milhões, ou seja, este ano que se espera que a crise seja menor, que os fatores de produção e os custos de produção comecem a diminuir, que a seca não seja tão forte como foi o ano passado, é que os agricultores têm em cima da mesa a verba que deviam ter tido o ano passado. E, aliás, devo dizer, Sra. Ministra, que na reunião que tivemos com a Parca, no dia 21 de março, ou melhor, na audição que tivemos com a Parca, todos foram unânimes em dizer que o problema do preço dos alimentos significava que não tinha sido atacado o assunto na sua origem, que era a produção, que os apoios à produção de facto tinham sido curtos, escassos e tinham chegado tarde. Portanto, a razão pela qual aconteceu o que aconteceu, essa escalada também inflacionista dos preços da alimentação. Uma segunda nota que a Senhora Ministra não falou e que eu queria aqui deixar, era também deixar aqui claro e inequívoco aquilo que o PSD sempre disse, a importância da Parca, da plataforma de acompanhamento das relações da cadeia agroalimentar, que reuniu em 2022 apenas uma vez, penso que em setembro, e que este ano, depois do PSD ter convocado a Parca para vir prestar esclarecimentos aqui à Comissão Parlamentar da Agricultura, que aconteceu precisamente na primeira, relativamente aos privados, no dia 21 de março, reuniu com o Governo, com a Sra. Ministra e com o Sr. Ministro da Economia, no dia seguinte, no dia 22 de março. E foi a partir daí que conseguiram construir uma solução que terminou com o Pacto de Estabilização e Redução dos Preços dos Bens Alimentares. E quero corrigir também a Sra. Ministra dizendo que há um pequeno erro no que disse relativamente ao aumento dos custos de produção em 2022. Os agricultores não sofreram um aumento dos custos de produção no valor de 27%, mas de 36%. A redução do rendimento dos agricultores em 2022 foi de 12%, mas o aumento dos custos dos fatores de produção foi em média de 36%. E estamos a falar num ano em que o Governo até teve uma receita fiscal inesperada não, muito melhorada, porque de facto o excedente orçamental atingiu cerca de 5 mil milhões de euros. E a semana passada até tivemos conhecimento que tivemos em 2022 a maior carga fiscal de sempre, 36,4% do PIB, sendo que só em IRS o Estado arrecadou mais 12,8%. É bom que não esqueçamos estas pequenas notas. Portanto, uma pergunta rápida sobre esta primeira questão. Diz a Sra. Ministra que ainda não sabe quando vai ser possível pagar aos agricultores o valor dos 180 milhões. Mas gostava que pelo menos deixasse aqui uma previsão, porque a previsibilidade é muito importante para os agricultores.
Segunda nota, muito importante, PEPAC. A Sra. Ministra confessou também que, efetivamente, as coisas não estão a correr tão bem como gostariam, que o processo de candidatura está muito mais lento. Eu tenho até aqui informações que me são fornecidas por alguns agricultores, ou melhor, por associações de agricultores, que me dizem que, nesta altura, apenas 20%, comparativamente com o ano passado, dos agricultores conseguiram concluir com sucesso a sua candidatura ao pedido único. E até dizem que, no caso dos ecorregimes, é quase impossível concretizar a candidatura. Inclusive, até dizem mais, que o processo, para além de ser muito burocrático, o sistema informático está frequentemente em baixa e é demasiado lento. Dizem também uma outra coisa, é que o receio de não conseguirem concretizar em tempo útil a candidatura é, de facto, algo que os preocupa. E pergunto eu, ou perguntamos nós, vamos ter prorrogação do prazo para a apresentação de candidaturas para além do dia 31 de maio? E segunda pergunta, a senhora Ministra tem condições de garantir que os agricultores vão receber o adiantamento dos 75% do pedido único durante o mês de outubro, como tem sido habitual? Sim ou não? Depois, é verdade que ainda há legislação por concretizar e ainda estamos a receber orientações técnicas estratégicas dos serviços do Ministério relativamente ao processo de candidatura que está em curso? Essa era uma terceira pergunta. Depois, sobre o PDR, que aqui falou, a senhora Ministra, o ano passado não, no início do mês, esteve cá, no início do mês de março, e recordo-lhe que lhe fiz uma pergunta relativamente aos 1.200 milhões do PDR que ainda estavam por executar. E a senhora Ministra deu uma explicação e eu perguntei-lhe na altura o seguinte, se era ou não era verdade que este ano íamos ter, finalmente, avisos para investimento, quer nas profissões agrícolas, quer designadamente para a instalação de jovens agricultores, porque o ano passado não tivemos. E a senhora Ministra deixou aqui a esperança que isso iria acontecer, mas que numa próxima vinda que viesse cá nos iria trazer novidades. Depois, gostava de fazer uma outra pergunta que tem a ver com o seguinte, tem a ver com os grupos de ação local, os GAL. Relativamente aos GAL, nós recebemos aqui recentemente a Federação Minha Terra, que nos deu conta de uma preocupação enorme que tem a ver com o seguinte. Os GAL têm uma importância fundamental na dinamização do mundo rural e até na ajuda aos pequenos agricultores e na criação de emprego no mundo rural. E disseram-nos que no último quadro comunitário de apoio tinham tido acesso a fundos na ordem dos 338 milhões de euros do programa LEADER e que o novo quadro comunitário de apoio apenas prevê 150 milhões de euros para os GAL, ou seja, menos 188 milhões. Pergunto eu, está o Ministério da Agricultura a desinvestir no mundo rural e no setor agrícola ou há aqui algum mal-entendido? Era também uma questão que lhe queria deixar. Depois, por último, uma coisa que também nos preocupa. Começámos a ter notícias de que podemos vir a ter um ano de seca, designadamente na parte sul do nosso país, com, naturalmente, aumento dos custos de produção dos agricultores e perda de rendimento e, seguramente, também perda de produção, com menor produção. Ora, o ano passado, a senhora Ministra já experienciou este problema. Seguramente que está muito mais bem preparada este ano para acudir aos agricultores, caso se venha a ser necessário. Tem a senhora Ministra já em mente que tipo de ajudas pode ter para estes agricultores que venham a ser prejudicados pela seca? Muito obrigado.